O primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Assim morreu Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas casas e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, Saul, ainda rei, eras tu o que fazias sair e a entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus,
porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra, e disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o círculo, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jezobeão, Aqumonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, o aioíta. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois, com perigo das suas vidas, a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabizeel, ele feriu
2 fortes leões de Moabe, ou homens quais leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo de tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da sua mão e matou o egípcio com a sua própria lança. Essas coisas também Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda, e foram os heróis dos exércitos Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Herodita, Eles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ai, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeirão de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavate, o Barumita, Eliaba, o Saal Bonita, dos filhos de Assem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Airão, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Carebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alaí, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Samá e Jeiel, filhos de Otão, o Aroetita, Gediael, filho de Simri, e Joá, seu irmão, o Tizita, e Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel, e Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, chefe de Joás, filhos de Semá, o Gibeatita, Gesiel e Pilete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú,
Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gideratita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Jaela, e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra, para peleja, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusadabe, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100, e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os do vale para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos seus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajude, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os principais dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna, Jezobade, e Jediael, e Micael, e Josadabe, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés, e estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército, porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele
o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes, para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadoque, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros da ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei de Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões, e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo, e cachos de passas, vinho e azeite, e bois, e gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todos os termos de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do Senhor Deus, porque não a buscamos
nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E então Davi com todo o Israel subiu a Baalá e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tambores, e com símbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar e Ilissua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas.
pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem, e eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí à peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Capítulo 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120, e dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220, e dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130, e dos filhos de Elisafá, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80, e dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 110. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em vós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e címbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf,
filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Benê, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquineias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miquineias, e Obed-edom, e Jetel, e Azarias, com harpas, sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha a cargo de entoar o canto, ou levar a arca. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Natanael, Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. E sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 cordeiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo, e com sonido de buzina, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido, com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou em seu coração. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel.
era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com aliudes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas, que tem feito com seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto, e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século.
E todo o povo disse Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Ossa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde. E isto, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou Emã e a Jedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as portas por onde andei, com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apresentasse o meu povo, dizendo: Porque me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, detrás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os desabitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa.
há de ser que, quando fores cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. E este edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, porque falastes da casa de teu servo para tempos distantes, e provaste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação. Ó Senhor Deus, que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizestes todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remistes do Egito, e tomastes o teu povo de Israel para ser o povo para sempre. E tu, Senhor, lhe fostes por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falastes de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falastes. Confirma-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelastes ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falastes este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes, e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus, também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros.
1000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos de carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e Decum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para abençoar por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxe de todas as mais nações, dos Edomitas, dos Moabitas, dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo o Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo, e Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler, e Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castiga-o. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. E indo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até à coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó,
até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram e se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entrou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e veio a ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cerrou a Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou, e os fez serrar com a serra, e cortar com talhadeiras de ferro, e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que,
levantando-se guerra contra Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, ou que é dos gigantes, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Alanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé. E também era da raça de Rafa, ou que é da raça dos gigantes. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 11 capítulos de 1 Crônicas mais partes da história de Israel, iniciando-se pela morte de Saul e seus filhos e as vitórias do rei Davi. No capítulo 10, vemos a demonstração da morte de Saul e seus filhos como castigo do Senhor pela sua desobediência. No capítulo 11, vemos a unção de Davi sobre rei em Israel, primeiramente sobre Hebrom, e os anciãos declararam ao chegarem a Davi em Hebrom que ele era quem de Israel chegava diante do rei e quem apacentará o povo de Israel. Em seguida, ungiram-no rei sobre Israel. Dos versos 10 ao 47, vemos a colocação dos 3 valentes de Davi, bem como dos 30 mais valentes do seu exército. E nos versos 18 a 19, Davi desejou beber da água do poço de Belém. 3 dos seus valentes deslocaram até a cidade onde estavam os inimigos alojados, porém, ao trazerem a água, Davi recusou bebê-la, pois declarou, questionando: beberia eu o sangue destes varões com todas as suas vidas? No verso 32 do capítulo 12, mostra que dos filhos de Issacar eram destros da ciência dos tempos. O capítulo 13 mostra que a arca do Senhor ficou por 3 meses na casa do levita Obed-edom, sendo este tremendamente abençoado pelo Senhor. Levando a arca para Jerusalém, após colocar a mão nela para evitar que ela caísse, Deus o feriu, abrindo rotura, e este morreu. Davi, temendo muito, levou a arca para a casa de Obed-edom, e, vendo que Deus o abençoava, Davi resolveu levar a arca para a casa de Davi, onde tinha preparado lugar. No capítulo 14, verso 14, vemos Deus dando estratégia para Davi vencer os filisteus, pois, ao ser consultado por Davi, Deus falou para Davi não ir atrás dos filisteus, mas rodear os mesmos, e quando ouvisse o ruído nas amoreiras, era sinal de que devia Davi ir à peleja contra os filisteus, o que aconteceu, dando Deus vitória a Davi. No capítulo 15, vemos Davi levando a arca da casa de Obed-edom para o local que ele tinha preparado. E no verso 12, vemos a colocação
de Davi, falando aos sacerdotes e aos levitas, para estes se santificarem para poderem fazer o trabalho. No verso 18, vemos que Obed-edom era um dos levitas porteiros da casa do Senhor. No verso 21, um dos mistérios do Senhor através do significado sobre Seminite. Observe que no verso 20 está sobre Alamote. Sobre Seminite temos a descrição no Salmo 6 e no Salmos 12, que é a transcrição de em tom de oitava. Esta referência aparece em alguns salmos messiânicos que descrevem alguma profecia acerca do Messias e outras acerca do tempo da restauração de tudo. No verso 29, a transcrição de que Mical, filha de Saul, ao ver Davi dançando e tocando diante da arca do Senhor, a desprezou em seu coração. Porém, esta foi castigada pelo Senhor, que cerrou a madre dela e nunca mais teve filhos. Ao demais, neste capítulo, vemos as ordenanças dos sacerdotes e dos levitas a serviço no tabernáculo do Senhor e na guarda da arca da aliança. No capítulo 16, vemos ação de graças e cântico de Davi. No verso 13, uma colocação do paralelo simbólico onde o Senhor traz alguns sinais da teoria das duas casas. Israel aqui é colocado como os servos do Senhor e sementes de Israel. Em Ezequiel 37 e Zacarias capítulo 12, versos 7 e 8, Israel é colocado como casa de José ou remanescentes de Efraim, bem como os filhos de Jacó. Aqui, seus eleitos é colocado como casa de Judá ou casa de Davi, remanescentes de Jacó, hoje é representado pela igreja, pois em Mateus capítulo 21, verso 43, vemos que Deus tirou o reino dos judeus e o colocou em outra nação. Bem sabemos que esta outra nação é a igreja de Cristo nesta terra, pelo cumprimento da profecia de 2 dias inteiros ou 2000 anos, que é a descrição profética desta geração proclamado pelo Senhor Jesus. Esta geração é a igreja. No verso 31, Davi, alegrando-se e regozijando-se, declara para todas as nações declararem e bendizerem que o Senhor reina. No verso 33, outra colocação simbólica para todas as nações, aqui representada por todas as árvores do bosque, jubilarão perante o Senhor, o que pode ser confirmado em Lucas capítulo 21, verso 29. Onde o Senhor Jesus diz acerca da figueira, que é Israel, e todas as árvores, que são todas as nações. No verso 41, a confirmação de que a benignidade do Senhor dura perpetuamente, ou eternamente. No capítulo 17, Davi deseja edificar o templo para o Senhor, porém Deus o adverte para não fazê-lo, que o seu filho o construiria, porque Davi era homem de sangue. E Deus, no verso 13, confirma com Davi que será por pai, e o seu filho que reinar lhe seria por filho, e a benignidade do Senhor estaria nele eternamente, e que nunca mais tiraria o cetro da casa de Davi.
vemos que hoje o cetro da casa de Davi está sob as mãos do Rei Senhor Jesus, que vive e reina, e voltará para buscar a sua noiva no arrebatamento secreto, conforme a descrição de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, e em breve retorno para o reino glorioso, destruindo por completo os 3 pastores da tríade satânica, que é Lúcifer, por trás do dragão, o falso profeta, por trás da legião romana e gregorianas, e a besta. No capítulo 18, traz diversas vitórias do rei Davi, bem como no capítulo 19, a vitória de Davi, que castigou os amonitas após Davi enviar uma comitiva para consolá-lo, tendo este entendido mal a cortesia de Davi. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo, agora é o tempo de Deus para ti. Levanta suas mãos e diga: no campo chegou o tempo. No campo chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo chegou o tempo, agora é o tempo.
Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. E nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora o tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo.